Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos à nossa pastoral nesta terça-feira, dando continuidade ao nosso estudo do Catecismo de Heidelberg. E hoje nós vamos ver as perguntas, se o tempo nos permitir, 50 e 51. Perguntas que estão intimamente ligadas. Como os irmãos se recordam, os irmãos que têm acompanhado o nosso estudo do Catecismo, nós estamos em uma parte do Catecismo que fala sobre o credo apostólico. Nós estamos vendo de forma, destrinchando, de forma detalhada as partes do credo apostólico, porque o Catecismo de Heidelberg ele vai apresentar o credo apostólico como sendo um resumo da fé. A fé verdadeira ela é uma fé que é uma verdade estabelecida nas Escrituras, então ela pode ser esboçada em forma de sentenças. Nós cremos que a fé não é meramente o acreditar, mas é também, e é composta por conteúdo, e um conteúdo que é biblicamente revelado. Então nós estamos encerrando a parte do credo apostólico que fala sobre o Filho. Ele fala sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. E na parte que fala sobre o Filho, a última parte, fala da sua morte, da sua ressurreição, e nas últimas sentenças vai chegar ao ponto de afirmar que está à direita de Deus, de onde virá para julgar. Então, no dia de hoje nós vamos ver a parte do estar à direita de Deus. E a pergunta de número 50 do Catecismo de Heidelberg vai dizer o seguinte: por que se acrescentou está assentado à mão direita de Deus? Por que se acrescentou isso ao credo apostólico? Como vocês sabem, o credo é o que a igreja professa como sendo a sua crença. O que uma igreja bíblica tem o seu credo. A igreja presbiteriana esboça a sua fé por meio dos símbolos de fé de Westminster. E as igrejas reformadas, elas geralmente esboçam sua fé também por meio de documentos de fé e de credos. Mas a resposta diz o seguinte: Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como o cabeça da sua igreja, por meio de quem o Pai governa todas as coisas. Veja, foi acrescentada essa expressão, e o primeiro aspecto que nós precisamos observar é que por que foi acrescentado isso ao credo? Foi acrescentado ao credo porque está na Escritura. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, você vai ver nos versículos de 20 a 23 do capítulo 1 de Efésios esta declaração. Veja, o qual exerceu ele em Cristo, falando do poder de Deus, exercido em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O livro que nós estamos usando como ferramenta para auxiliar o estudo do Catecismo de Heidelberg, faz tempo que eu não mostro ele para os irmãos, mas é este livro aqui, As Boas Novas que Quase Esquecemos, de Kevin DeYoung, da nossa editora Cultura Cristã. Ele vai trazer duas ilustrações que são engraçadas e nos fazem, de certa forma, compreender o significado que está posto aqui em sentar-se à direita de Deus. Ele vai citar na primeira ilustração um advogado que constrói a sua argumentação e apresenta seus argumentos, os fatos, as comprovações, e após realizar de forma precisa a sua defesa, a apresentação dos seus argumentos finais,
ele se assenta, né? Ele afirma não ter mais o que apresentar e se assenta, não é? E a outra ilustração é de uma mãe que trabalha nos seus serviços rotineiros de casa e desde o levantar e cuidar da casa, das crianças e fazer todas as suas atividades, e após esse dia de trabalho, de colocar seus filhos para o repouso, para dormir, não é? Depois de um dia inteiro sem sossego, sem pausa, ela se assenta, não é, para descansar um pouco. A ideia não é apenas uma questão de cansaço, mas o que o autor, Kevin DeYoung, ele vem tratar aqui desta questão de se assentar, não é? Especialmente a ideia de conclusão. É curiosa a forma com que ele usa essas ilustrações, porque a ideia é que Cristo ele veio realizar uma obra e realizou todo o trabalho que lhe estava proposto e o fez isso e concluiu isto. Né? Pensando na primeira ilustração, ele retorna para o Pai com o seu trabalho cumprido, né? E de forma tal que não há mais o que ser acrescentado e o que ser argumentado contra aqueles dos quais ele justifica. Então não há necessidade de novo sacrifício, não há necessidade de nova expiação de pecados. Ele completa a sua obra de forma perfeita e então retorna para o Pai, do seu lugar de origem, né, está assentado à direita do Pai, no seu lugar natural, e por causa da sua obra, da glória da sua obra, ele também recebe o nome que está acima de todo nome. E a ideia de um Deus glorioso, porque cria todas as coisas, não é? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno, criando todas as coisas, e por causa da criação sendo digno de louvor, nós vamos ter a imagem do Filho, não é? Realizando a obra da redenção e completando a sua obra, tornando-se assim também, aumentando, se é possível afirmar isso, né? Não acredito que não aumentando a sua glória, mas aumentando a sua dignidade no que diz respeito à responsabilidade nossa para com Ele, né? Nós já temos o dever de honrá-lo, de adorá-lo por tudo que Ele fez, pela criação, mas temos acrescido a isso o dever de honrá-lo porque Ele nos redime, não é? Então, se é possível afirmar isto, Ele completa a sua obra com perfeição. Ele não tem mais o que fazer no que diz respeito à nossa salvação. Ele já fez tudo o que lhe estava proposto e fez isto com a perfeição e por isso está à direita do Pai, e de lá Ele governa, né? Ele governa a sua igreja. Ele é o cabeça e está não apenas regendo toda a criação, mas também governando a sua igreja. Se você lembra-se do Evangelho de Mateus, né? E antes de irmos até lá, o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 18, vai deixar isto claro, né? Cristo é o cabeça da igreja, o primogênito entre os mortos, que tem em todas as coisas primazia. Mas o Evangelho de Mateus, na grande comissão, Cristo vai usar este argumento, né, o argumento da sua autoridade, para ordenar ao ministério da igreja daí em diante. Ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ao Senhor, ao completar a sua obra, quer dizer que Cristo não tinha autoridade? Tinha. Tinha sim. Ele já, como Criador, ele tem toda a autoridade, né, para condenar, para exercer sua justiça, mas no que diz respeito ao ministério da reconciliação, né, da redenção, do Evangelho, da salvação do seu povo, ele conquista esta autoridade por meio da sua obra redentiva, né? A justiça foi satisfeita e agora então ele ordena: ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações. A salvação que nos foi dada graciosamente é um benefício que foi conquistado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele ordena, não é? É por isso que ele ocupa este lugar de autoridade sobre todas as coisas e especialmente sobre a sua igreja, sobre o corpo.
não é? Por isso que nós o adoramos e também é por isso que nós obedecemos, o amamos e guardamos os seus mandamentos. Não apenas por ser Ele o Criador de todas as coisas, mas também por ser Ele o nosso Redentor, aquele que nos redime e tira a nossa alma da morte. Então, por que foi acrescentada esta expressão que Ele está à mão direita de Deus? Ora, porque Ele está, porque a Bíblia afirma isso, e levando isso em consideração, nós vamos à próxima pergunta, a pergunta de número 51, que diz: que benefício tem para nós esta glória de Cristo, o nosso cabeça? O fato de Ele estar assentado à direita do Pai, o seu lugar de direito, não é? E tendo toda a dignidade da sua obra, do seu ministério, a toda a sua glória. Qual é o benefício que nós temos nisto? Há algum benefício para o seu povo? Há algum benefício para a igreja em Cristo ter cumprido perfeitamente a obra que lhe estava proposta e retornado ao seu lugar à destra do Pai? O que a Escritura fala sobre isso, né? Sobre este benefício que nós obtemos em Cristo? A resposta da pergunta de 51 vai dizer o seguinte: primeiro, o primeiro benefício, pelo seu Espírito Santo, Ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. E aí eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Atos, o capítulo 2, versículo 33, onde diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Veja, estando à direita de Deus, nós recebemos o benefício do Espírito Santo, os dons celestiais, né? Nós recebemos os benefícios que são concedidos aos seus filhos, aqueles que estão unidos a Ele. Da mesma forma que o Filho é assistido em toda a sua obra, em todo o seu ministério terreno pelo Espírito Santo de Deus, Ele o envia à igreja como o Consolador e como aquele também que vai adornar a igreja com dons, não é? E sustentar o seu povo, e conduzir o seu povo, e instruir o seu povo, moldar o seu povo, santificar o seu povo. O Espírito Santo de Deus é um dos benefícios que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, que, tendo ascendido aos céus, nos prometeu e, como prometeu, nos enviou um Consolador, cumprindo também a sua promessa de que estaria conosco todos os dias, não é? E de fato Ele está. E um segundo benefício que a pergunta 51 do Catecismo de Heidelberg vai levantar é que pelo seu poder Ele nos defende e preserva de todos os inimigos. Pelo poder do Senhor Jesus Cristo, a igreja é sustentada. O fato de Ele ter, como diz o salmista, né, que o Pai ter dito a Ele que colocaria debaixo do estrado dos seus pés todos os seus inimigos, é motivo, sim, de paz à igreja. O cabeça, aquele que triunfou sobre a morte, né, que cumpriu a sua obra, ele não pode ser vencido, né? Nele, a igreja é uma igreja triunfante, é uma igreja que já goza, desde já, os benefícios de ser o povo escolhido de Deus. Que benefícios são esses? Ora, a garantia de que a igreja há de perseverar, a garantia de que nós, por mais que perseguidos que sejamos, não seremos ou não perderemos estes benefícios que nos foram conferidos pelo Senhor Jesus Cristo. Não é que nem a morte, que nem a vida, que nem as forças do presente, nem do porvir, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Estes são benefícios que a igreja recebe por meio de Cristo, né? O cabeça que está à destra de Deus, que intercede por nós. O seu Espírito Santo, o penhor da nossa herança, né, que nos une a este Cristo, que nós que somos membros do seu corpo e desfrutamos destes benefícios. Ora, certamente é um grande benefício sabermos que aquele que sustenta a igreja é o mesmo que salvou a igreja, é aquele que ama a igreja, é que há de fazer a igreja perseverar.
O fato dele estar assentado à destra do Pai confirma a eficácia da sua obra, a completude, né? Ele completou a sua obra, não é? Está à destra do Pai, de onde ele governa, e como nós vamos ver na quinta-feira, de onde ele virá, tanto para buscar a sua igreja como para julgar entre os ímpios e os justos. Não é? Então, queridos, há um benefício para nós o sabermos que Cristo, ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus? Certamente há. Para nós, ele disse aos seus discípulos que ia preparar lugar aos seus discípulos e quando ele fosse preparar esse lugar, ele voltaria. Ele está à destra do Pai e ele há de voltar. Como ele não falhou em nenhuma de suas promessas, ele não falhará. E o fato de ele interceder por nós e o fato de nós estarmos unidos a ele pelo seu Espírito Santo é sim um motivo para a nossa esperança, para a nossa segurança, para a nossa paz. Especialmente em dias de ansiedade, de medo, onde a morte paira pelo ar e muitas pessoas estão aflitas, e se esquecem, especialmente aqueles que amam a Deus, de que a morte para nós não é um monstro a ser temido. Nós temos a esperança de que em Cristo Jesus nós gozamos já da vida eterna que nos foi outorgada. E tendo isso em mente, não há por que nós nos atemorizarmos com as coisas que acontecem neste mundo. Nosso Senhor, o nosso cabeça, ele já venceu. Ele já triunfou. O maior dos males, o mal incurável, o mal que faz padecer eternamente, que é o pecado. Este mal, ele já não é mais algo que nos cause terror. Cristo triunfou e certamente nisto reside e nisto deve residir a nossa paz e a nossa esperança. Certo, irmãos? Apenas a nível de aviso, eu acredito que os irmãos já sabem, se têm seguido o grupo da igreja, nós retornamos o culto vespertino também. Neste domingo, foi o primeiro desde março, que nós não tínhamos cultos à noite, e com a graça de Deus nós conseguimos retornar, e eu fico feliz de podermos retornar, embora esteja um tanto triste, porque ainda há muitos irmãos que não retornaram, ciente das restrições de cada um, mas triste também, por perceber que, de certa forma, muitos irmãos não têm encarado a seriedade desta santa convocação, deste ajuntamento solene, não é a despeito daqueles que de fato têm problemas, questões de saúde, que precisam resguardar-se. Há muitos que continuam vivendo a sua vida comum, trabalhando, divertindo-se, vivendo aí o verão balsas, e lamentavelmente não tem dado a importância devida ao ajuntamento dos santos. Meus irmãos, nós passamos mais de 20 domingos sem podermos nos reunir à noite, no domingo. Pela manhã nós já estamos nos reunindo há alguns dias e nós precisamos atender ao Senhor, entender quando Ele nos chama a atenção sobre a forma desleixada que muitas vezes nós estamos tratando a sua casa. Nós clamamos a Deus por misericórdia, por dias melhores e continuamos muitas vezes negligenciando o seu culto, a adoração. Dizendo estas coisas, irmãos, lembrar-lhes, aos que ainda não estão congregando, nós iniciamos neste domingo a exposição do livro do profeta Daniel. E eu gostaria de incentivar os irmãos a estarem participando. Nós continuamos mantendo os materiais para o culto familiar e o nosso desejo é que aqueles que não podem estar conosco no templo, eles sejam assistidos, e tenham a instrução da palavra. Mas aqueles que podem, não percam o privilégio, o benefício do ajuntamento dos santos. Tá?
aproveitem este benefício, esta oportunidade de retornar à casa de Deus e de juntos nós cantarmos a Deus, nós orarmos, clamando pelo bem da nossa nação e desfrutarmos destes benefícios que nos foram outorgados por Cristo, né, de como um corpo unido, né, adorarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo no dia separado para a glória do seu nome. Então, irmãos, há um misto de alegria e de tristeza nisso tudo. Muitos irmãos que têm se distanciado do Senhor, e não é por causa da pandemia, não é por causa desse período, que já estão se distanciando, mas graças a Deus nós vamos poder retomar as visitas e poder buscá-los, né, fazendo assim o nosso trabalho. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, estejam orando pela nossa igreja, pelo povo de Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos sustente, que o Senhor fortaleça a fé daqueles que têm andado entristecidos, que têm andado abatidos, que o Senhor recobre o ânimo deles, e lhes dê a motivação necessária para estar na casa do Senhor. Que eles entendam que há um benefício o Evangelho, sermos salvos, e então adorem ao Senhor, ouçam a sua voz. Ser cristão tem muito a ver com a nossa vida de adoração. Não necessariamente uma questão de não ir para o céu ou para o inferno, mas sim se nós adoramos a Deus aqui, já nesta terra, individualmente e também coletivamente. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa noite. Um forte abraço a todos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Boa noite.